Olá, que bom ter você aqui comigo, que bom que você escolheu estar neste curso. O nosso curso, ele está sendo baseado no livro da Maria Elci, Orientação Profissional Passo a Passo, aonde ela coloca o passo a passo de como ela desenvolve a orientação profissional. Também com o meu conhecimento, conforme eu coloquei para vocês lá no módulo introdutório, a minha experiência profissional e também com os cursos que eu já fiz em orientação profissional. Eu já fiz cursos com algumas pessoas que já validaram os testes psicológicos, como o Zacarias, lá do Coati, e entre outros. Bom, a orientação aqui no consultório, eu desenvolvo ela em 10 sessões. A primeira sessão é a sessão que eu mais vou falar para vocês neste módulo. Eu primeiro solicito que esse adolescente, esse jovem, ele venha acompanhado de um responsável. É melhor se ele vir com o pai e com a mãe, mas nem sempre acontece isso. Às vezes a pessoa mora com a avó, às vezes ela mora com o tio, às vezes mora só com o pai ou só com a mãe, mas se ela tem essa oportunidade, se eu consigo trazer o pai e a mãe já na primeira sessão, nossa, isso seria o nosso ideal. Bom, essa primeira sessão eu falo do nosso contrato. Eu gasto bastante tempo explicando o contrato. Eu falo dos valores, eu falo do nosso tempo, eu falo que o nosso trabalho ele vai ser desenvolvido em 10 sessões, o que eu vou trabalhar em cada sessão, os testes, o que eu desenvolvo. E eu deixo bem claro que eu não vou escolher por este adolescente, por esse jovem. A escolha vai ser dele. A escolha pode ser que ele chegue lá no final e não consiga ainda escolher, não tenha definido ainda uma profissão. Mas eu garanto para essa família que esse adolescente ele vai se conhecer mais. Ele vai entender melhor as suas habilidades, ele vai entender o que ele ainda precisa desenvolver. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é primordial nessa fase, na fase da escolha profissional. Então, eu explico bastante sobre o contrato. Depois, eu vou para fazer a entrevista. Eu faço uma entrevista inicial com essa família. Eu procuro entender as razões da procura de uma orientação profissional. Eu procuro entender a composição dessa família, com quem ele mora, se ele é o primeiro filho, se ele é o primeiro filho a escolher uma profissão. Então, eu começo a entender e a adentrar este sistema familiar. Eu também eu peço para os pais colocarem sobre o relacionamento da família. O que é o relacionamento familiar? Eles contam um pouco sobre isso. Depois eu vou para a parte da vida escolar. A vida escolar desse filho, o rendimento escolar, o que ele mais gosta, as matérias que ele acha mais interessante. E vou entendendo também o seu relacionamento social, relacionamento afetivo dele e da família. Então, eu procuro conversar bastante entendendo sobre o relacionamento que essa família tem com as outras pessoas, com os outros familiares. Também peço para os pais colocarem sobre a saúde desse adolescente. Como é a saúde dele? Uma pessoa que sempre está doente, uma pessoa que não vai muito à escola porque está doente, ou é uma pessoa que tem uma saúde boa, que está sempre saudável. Então, assim, eu vou procurando entender esse aspecto de saúde também e saber a expectativa que esses pais têm com esse filho, a expectativa que os pais têm na escolha profissional desse filho. O que essa mãe espera? O que essa mãe já almejou para esse filho? O que esse pai almeja para o filho? As expectativas dele. Também eu peço para colocar as expectativas da avó, do avô, porque eu já peguei casos onde a pessoa chegava aqui no consultório
e ela vinha, a minha madrinha quer que eu faça tal curso. A minha avó fala que só vai me ajudar na faculdade se eu fizer tal curso. Então, eu preciso também entender a expectativa dos pais e dos familiares. Eu sempre peço para os pais colocarem se tem alguma expectativa, se eles percebem a expectativa que a família tem e também o que esse adolescente, esse jovem percebe, se tem expectativa de outros familiares além dos pais. É muito importante, vocês precisam olhar para a expectativa. E isso é algo assim, eu falo que é fundamental nesse primeiro momento. Até mesmo porque nós precisamos saber se essa pessoa, se esse adolescente, se ele tem autorização dos pais para, talvez se ele queira mudar de cidade, se ele queira buscar uma profissão que é em outro estado, se ele tem essa autorização, se a família permite ele a mudar, ou se a família só permite que ele faça um curso aqui na cidade onde ele mora. Eu já também peguei casos onde a mãe disse, olha, essa primeira graduação você vai fazer aqui, né? Diante dos meus olhos, aonde eu estou te vendo. Lá na frente, quando você quiser fazer outro curso superior, aí você paga, aí você faz, e você muda para onde você quiser. Então, nós temos que saber de tudo isso. E essa primeira entrevista, ela vai servir muito para você se basear, olhar o que está acontecendo, como é que é essa família, o que essa família tem ali, se essa família permite ou não permite, se a pessoa mudar ou não, se essa pessoa quer mudar ou não. E tem casos também que a família permite, quer que o filho vá, faça a faculdade em outro lugar, em outra cidade, e o filho não, o filho ele quer ficar em casa, ele quer fazer uma faculdade ali na cidade onde ele mora. Então, para isso, eu falo assim, nessa primeira entrevista, você se aprofunde. Não se importe com se você está fazendo perguntas demais, mas se aprofunde, busque se situar neste contexto familiar. Depois da entrevista inicial, depois que você ouviu ali os pais, ouviu o responsável, ouviu o adolescente, entendeu as expectativas, aí você parte para entender, saber quais profissões esse orientando ele já pensou ou ele está pensando. Quais são as profissões que ele está pensando? Aí ele vai te falar, olha, já pensei nisso, eu já pensei nisso, mas eu já não quero mais. Mas eu pensei, em algum momento eu pensei. Hoje eu já penso nessa, ou já pensei nisso, e hoje eu já não penso mais nessas profissões e também não tem mais nenhuma que eu pense neste momento. Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas é importante também você entender quais profissões esse adolescente, esse jovem já pensou ou está pensando, tá? Depois nós precisamos também entender dentro dessa primeira sessão, o que esse adolescente, da onde que ele sente que vem as interferências. Às vezes ele vai falar para você, olha, eu tô escolhendo pensando na minha madrinha, eu tô escolhendo pensando no meu pai, na empresa do meu pai. Então é uma grande oportunidade para você ouvir se ele já tem, de forma bem consciente, se ele já percebe que ele está tendo alguma interferência nessa escolha, sabe? E ali diante da família. Então, eu falo que é uma grande oportunidade. Também, dentro da primeira entrevista, eu aplico um teste de maturidade. Eu trabalho com teste de maturidade e um teste de autoeficácia, né? Então, assim, já depois que eu conversei com os pais, que eu expliquei sobre o contrato, que eu fiz essa entrevista inicial, aí eu peço para esses pais irem até a recepção, aguardar o filho lá na recepção, e eu fico somente com o filho aqui no consultório, aqui na minha sala.
E aqui eu aplico nele, eu explico, claro, eu explico antes para os pais que eu estarei aplicando um teste de maturidade, um teste de autoeficácia. Eu trabalho com o teste UEMAP, que é o teste de maturidade, e eu explico para os pais o que esse teste avalia, e que eu vou aplicar isso no filho, que esse teste ele vai servir para mim como um termômetro aí nesse início, até para mim saber como que está esse adolescente diante da sua escolha profissional. E aí os pais me aguardam ali na recepção e eu atendo o filho aqui na minha sala, aplico esse teste, converso com ele e avalio, tá? Eu não costumo já corrigir nesse primeiro momento o teste. Ele vai para casa, depois na segunda sessão que eu vou mostrar para ele como é que foi esse teste, como é que foi a avaliação. Já quando ele retorna aqui no consultório, ele retorna sozinho, tá? Não necessariamente eu preciso que os pais estejam juntos. Eu vou desenvolver as sessões com ele e em algum momento, se eu precisar, eu vou chamar novamente os pais. E eu sempre chamo. Então, lá no decorrer ali na metade ali do meu trabalho, eu acabo chamando os pais novamente e ouvindo eles, entendendo eles, mas aí eu já faço uma sessão somente para os pais. Eu não faço uma sessão junto com o filho, eu faço somente com os pais, para ouvir eles. E lá no final também, já tô até me antecipando aqui para vocês, mas no finalzinho eu também explico o que eu faço ali com os pais, tá certo? Recapitulando para vocês: contrato, depois entrevista com a família, entrevista com o adolescente, aplicação do teste EMAP, teste de autoeficácia. O EMAP é esse aqui, da Vetor, tá? Aviso os pais, informo os pais que em algum outro momento eu estarei chamando eles, mas que neste primeiro momento agora eu vou realizar as sessões somente com o filho ou a filha. Eu vou caminhar com esse adolescente e depois, mais para frente, lá, conforme eu já tenha caminhado, eu já tenha já percebido várias outras questões aí com o filho, aí eu vou chamar esses pais. Então, eles sabem que em algum momento eu vou chamá-los, mas que agora eu vou precisar caminhar com o filho, vou precisar caminhar com esse adolescente, com esse jovem. É isso, assim que eu realizo a minha primeira sessão. Vamos agora para o módulo 2.